Seja a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3. Glória ao nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6. 3. Capítulo Essas coisas 3. caiu. Não dá pra pegar. Não, fica tranquilo. Depois eu pego. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos uma semana apostólica abençoada. Amém. Glória a Deus. Agora voltamos de novo aos crentes que querem ir para o céu. Os que querem bastante movimento já ficaram em casa, porque nós temos quase 200 cadeiras a mais e não está fazendo nenhuma falta aqui hoje. Quer dizer que a maioria das pessoas não estão muito interessadas na palavra, não. Gosta mais de movimento. Logo, logo vai ter mais para eles aí. Espero que Jesus volte no dia do movimento, senão eles ficam. Porque a igreja está aberta, inclusive até os nossos crentes. Vem da igreja só quando dá vontade, mas que a igreja não tem necessidade. Efésios capítulo 3, verso 14. Vai aparecer no telão. Se você não tiver Bíblia, você vai ler em alta voz aí. Eu vou ler um verso e você vai ler outro. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade. e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode se assentar, Glória a glorificando o Deus. nome desse Deus, que é Louvado poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa, pede ou imagina. Nosso Deus está nesse lugar para nos abençoar. Nós vimos aí nesse final de semana, semana passada, numa boa parte da semana apostólica, foi uma bênção muito grande. E eu dei uma olhada na livraria ali, continua tudo no mesmo lugar. Tem um pastor aqui que ele chamou nós de burro, literalmente. Perguntou: quantos livros você lê? Vamos colocar uma baixada. E aí, agora eu descobri que a livraria lá quase não vende livro, eu não consigo repor o livro. Porque o livro não sai de lá. Como que vai ficar inteligente se não lê mesmo? Há uma livraria lá no fundo, ó, tem esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral e Liderança, um guia prático para todos envolvidos no ministério, para liderança. Quer ser liderança? Tem esse livro lá no fundo, entre outros. Tem esse aqui também, ó, Manual Teológico de Economia, para a família, para o lar, várias coisas, história da sociedade sobre essa questão financeira, da onde saiu a emissão de moedas, etc e tal. Tudo isso aqui, ó, vai estar lá no fundo lá, para você comprar esse livro. Se você quer comprar conhecimento, vai ter os livros lá. E eu vou ficar trazendo eles aqui até vender. Acho que só tem esses dois, esse modelo que eu estou falando. Quando eles não vender, eu vou ficar falando aqui, ó, o livro, fulano. Quem sabe uma hora você consegue comprar o livro e ser abençoado por Deus. Porque se não tiver conhecimento, não cresce. E a gente está percebendo que não é só nesta área que falta conhecimento, falta em várias áreas. A gente prega a palavra aqui, depois vê os crentes cometendo os mesmos erros. Então, sentado aí no banco, ouvindo, olhando para frente, mas na hora de praticar não consegue praticar a palavra. É uma coisa estranha, uma coisa muito estranha. A palavra diz o quê? Lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19. Fala aí forte, irmão. Se quiseres ouvir e obedecer. Não terra, não terra. Deixa minha imagem aí hoje não. Põe só o versículo aí, deixa só a Bíblia aí. Você está assistindo aí, não está entendendo nada. Isaías 1,19, anota aí. Pega o papel, a caneta e anota. E tem crente faltando no culto de terça, faltando no culto de quinta. Então o que a gente faz no culto de terça e quinta, tem que fazer um mix aqui. Porque senão você não vai entender o que está acontecendo. Precisa crescer. Crente que não cresce é nanico.
nanico na fé, ele não ajuda a igreja, ele acaba atrapalhando a igreja. Em vez de ele ajudar a igreja, ele fica no meio do caminho. A Bíblia está falando em Isaías 1,19, se quiser ouvires, e obedecer. é para qualquer pessoa? Fala assim, se. Ser É uma condicional. condicional. Fala se eu quiser Se eu quiser ouvir ouvir e obedecer, e obedecer, Deus tem Deus tem para mim para o mim melhor o melhor. desta terra. Põe o 20 agora. Essa parte é interessante porque a maldição existe. Às vezes nós lemos só um versículo e não vemos o restante. Lê o 20 aí. Pode ler. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está vendo aí? Então não é só o se quiseres ouvir e obedeceres. Porque tem um ali que não está obedecendo nada. Está fazendo tudo do jeito que quer. E a palavra de Deus ela é tão séria que a bênção passa por onde? Passa pelo altar. Passa pelo altar. A bênção, sua bênção passa pelo altar. Se você não vem no culto, tem gente me ouvindo pelo rádio, fica em casa ouvindo pelo rádio, assistindo, nunca vem na igreja, é uma dificuldade, é um crente perturbado, porque essa igreja foi aberta para quarta-feira, sexta-feira e domingo de manhã superlotar dos crentes da missão da fé apostólica. É o dia do encontro deles, só que eles ficam em casa, rebeldes. Aí que está falando no verso 20, é rebeldia. A palavra sai do altar. Abre aí Amós, capítulo de número 3. Põe no telão aí. Amós, capítulo de número 3, verso número 7. Hoje nós vamos ler Bíblia. Glória ao nosso Deus. E às vezes nós falamos aqui, parece que entra no ouvido e sai no outro. Amós 3, 7. Glória a Deus, aleluia. Já está aí? Pode ler. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quem é profeta aqui na igreja? Amém. Fala assim: o meu pastor Meu é o pastor meu é profeta. o meu profeta. Profeta não é quem fala para você, eis que eu te digo. Lero, manto. Estou sentindo, não é isso que é profeta. Profeta é quem profetiza sobre a tua vida. Quem profetiza sobre a tua vida está no altar. Eu sou profeta de Deus na tua vida. Você querendo ou não, sou profeta na tua vida. A palavra que sai do altar, ela tem peso sobre a tua vida. Você quer ver mais? Vou dar um tempo na Bíblia para correr um pouco. Mas se você abrir no livro de Samuel, você vai entender que Samuel era profeta. E Deus não faz nada sem primeiro o profeta dar uma ordem. Porque você vai ver que Eli era um sacerdote. E Eli estava dormindo. E o que aconteceu com Samuel? Ele ouviu uma voz. E ele levanta e vai até o quarto dele e fala assim: o Senhor me chamou? Ele fala: não. Segunda vez: o Senhor me chamou? Não. Terceira vez: o Senhor me chamou? Não. Ele fala: se você ouvir essa voz de novo, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo Ouve. Aí ele volta a dormir. Quando ele está dormindo, ele ouve a voz de novo. Deus não poderia ter falado com ele na primeira? Não poderia falar com ele na segunda? Não poderia falar com ele na terceira? Deus respeita a hierarquia. Quando o sacerdote fala assim e assim, ele deita lá, ele nem sabia quem era Deus. E a hora que ele escuta a voz chamando ele de novo, ele fala assim: fala, Senhor, que o teu servo Ouve. A voz falou com ele. Sabe o que a voz falou com ele? Eu vou acabar com a dinastia, vou acabar com o reinado, vou acabar com o sacerdócio do teu senhor, chamado Eli. Olha que coisa interessante, mas Deus não desrespeitou a hierarquia. Sabe o que você tem que entender? A palavra de Deus tem princípios. Se você não obedecer, você não está debaixo de bênção. Cuidado! Quando você quebra princípios da palavra de Deus por rebeldia e falta de obediência à palavra do Senhor. Quando Samuel fala isso, Deus se revela a Samuel e fala com Samuel. Mas primeiro passou pelo sacerdote. Passou pelo sacerdote. O próprio sacerdote ali tem outra situação, que ele está no templo e a mulher chamada Ana está fazendo o quê? Chorando. A mulher chamada Ana está triste, coração amargurado. E a Ana está chorando, falando, nada tinha de resposta. O sacerdote olha para ela e fala: quem foi, mulher? Ela abre a boca, começa a conversar com o sacerdote. Ele fala assim: você vai gerar um filho. A palavra saiu da boca do sacerdote. Teu pastor tem que abençoar a tua vida, Aleluia. tem que abençoar a tua casa, tem que abençoar a tua família. Nós ensinamos aqui que a boca do sacerdote é uma boca profética. Se a palavra não sai do altar, não chega até você. Você está entendendo que Deus é Deus de princípio? Tem hora que vai acontecer coisa na vida do irmão, ele não pede a bênção do pastor, e não acontece, e ele fica frustrado. Eu gosto quando o irmão me liga e fala: pastor, vem orar aqui na minha casa, vem orar na minha empresa.
vem entrar aqui no meu lar, eu vou fazer uma coisa nova, porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia, ela vai e prospera. Quando você não entende os princípios da palavra de Deus, você anda em desobediência. Quando você anda em desobediência, você não vai ser um Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 12, o que fala lá? Abraão, onde você colocar as plantas dos teus pés, o lugar vai ser abençoado. Eu te pergunto, Abraão já era abençoado quando ele ouviu essa palavra? Fala, irmão, não. Não. Abraão não conhecia, não tinha intimidade com Deus, mas a palavra veio e entrou no ouvido dele, e ele obedeceu. Sabe qual é o problema do crente hoje? Falta de obediência. Não consegue obedecer a palavra que sai do altar. Ele ouve a palavra, mas não pratica. Deus falou para Abraão: eu vou dar, vou fazer, mas você precisa andar na minha presença e ser perfeito. Precisa me obedecer. Se você ouvir a voz, você vai ser abençoado. Tem muito crente que não consegue obedecer. Deus quer te abençoar, mas você não consegue. Você era para estar já vivendo a virada da tua vida, mas a virada não chegou porque você não obedece a palavra de Deus. Você não consegue. Tem muitos crentes aqui que não são dizimistas fiéis. Quanto tempo eu estou falando isso na igreja, irmão? Ser dizimista para repreender o devorador da tua vida. Você continua roubando a Deus, é ladrão. Está enfiando a mão, não quer seu. Sabe por que tem enfermidade na tua casa? Sabe por que seu dinheiro desaparece? Porque o devorador mora com você e anda com você. Você ouve no altar, mas não pratica. Dizimista não é um bem que você quer e na hora que você quer, não. Isso aí é um compromisso. Princípio da palavra de Deus. Abre a Bíblia aí. Joel capítulo 1, verso 4. Vou ter que voltar tudo de novo à lição. Eu estou vendo que os crentes esqueceram da lição de casa. Glória a Deus. Poderoso Deus. Joel capítulo 1, verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, o que comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Portador, migrador, destruidor e devorador. Isso aí são 4 legiões de Demônio que agem na vida de quem não é dizimista. Eu vi aqui o pastor falando, achei interessante que o bife de quem não é dizimista é ovo. E eu vi um monte de crente dando risada. É difícil, porque eu sou pastor da igreja. E eu sei quem são os ladrões. E é difícil você sentar numa cadeira acolchoada dessa e não ser um dizimista na casa de Deus. Gostou dessa cadeira, não é? Só que isso aí foi comprado com dinheiro de dizimista e ofertando dessa casa. É gostoso tomar uma aguinha ali. Aquela água é paga com dinheiro dizimista e ofertante dessa casa. Quando você não faz isso, você está falando, fecha a igreja. É isso que você está falando, fecha a igreja. Não paga o aluguel da igreja. Porque tem aluguel para pagar. A oferta na igreja, quando os crentes agora inventaram uma modalidade. Eu até falei aqui, vou repetir de novo. Se você quer vir na igreja uma vez por semana, traga oferta o suficiente para isso, irmão. Não vem uma vez na igreja e me dá R$2 de oferta. Isso aí é brincadeira. Você está brincando com a cara de Deus. Você quer bênção de Deus? Presta atenção nos princípios da palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Você passa, sei lá onde você anda. Quando chega na casa de Deus, vem trazer qualquer coisa para o Senhor. Quando você se apresentar, traga o teu sacrifício de verdade. Sacrifício que vale a pena. Devorador, migrador, cortador, destruidor, vai acabar com você. Eu falei aqui no começo, a palavra que sai do altar não volta vazia. Está cheio de crente mendigando fé, andando que nem mendigo na rua, pedindo misericórdia. Tua vida está assim porque você não muda a tua atitude. Quando você mudar a tua atitude, ouvir a palavra que sai do altar e praticar, Deus vai abençoar a tua casa. Você quer romper? Quer crescer? Precisa obedecer. Se não consegue obedecer, como você vai romper? A maioria quer bênção financeira, mas não faz nada por isso. Cadê o seu sacrifício? Cadê o seu cordeiro? Eu falei aqui, não vou ficar repetindo de novo. Cordeiro custa 1.500. É um boizinho pequeno. Você consegue oferecer um boi pequeno para Deus? Porque nós conseguimos oferecer o Nike, conseguimos oferecer o celular de última geração, colocar um grave no carro que bate bacana, um som bacana, mas quando fala que é para Deus, aí não dá. Quando fala que é para Deus, não dá. O teu sacrifício está sendo muito pouco. Deus não está se agradando daquilo que você está apresentando diante do altar dele. Você poderia fazer muito mais, infinitamente mais. Está difícil dar glória a Deus hoje, né? Mas pode ficar sem dar glória, não tem problema não. Deus ele permite que essas legiões de demônios atuem para que você venha crescer. É uma pena que daqui a algum tempo você vai olhar no retrovisor, você vai ver que você ficou para trás, só contando história. Já viu o crente contador de história? Ele conta a história de fulano que prosperou, de ciclano que virou empresário, de não sei quem que aconteceu não sei o quê, e com ele não acontece
Nada. Sabe por quê? Ele não faz nada para mudar a história dele. A palavra que é ensinada é sempre a mesma. Só que ele não consegue ouvir, parece que tem um tampão no ouvido dele. Um tampão. Ou uma pessoa que queria se suicidar, e a missionária Tânia e a pastora Tamar conseguiram o acesso e fizeram a pessoa chegar até aqui. E a pessoa queria se matar. E a pessoa queria se matar de qualquer jeito, se envolveu com bruxaria, não estava difícil. E a pessoa chegou aqui, foi hoje, no dia de hoje. E nós começamos aqui, eu não sabia o que estava acontecendo, estava na sala, a bispa me chamou para fazer uma oração. E eu não gosto de orar por alguém quando eu não sei o caso. O negócio de oração genérica para mim não existe, oração é direcionada. Ouve a pessoa, faz a oração. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, comecei a orar e tal. Aí a mulher começou a sentir mal, uma tosse, sei lá o que era. Aí eu falei para a bispa, o que está acontecendo aqui? Que a bispa tinha ouvido e falou, é obra de feitiçaria. Ela se envolveu, eu falei, então muda a direção da oração. Mudamos a direção da oração, começamos a orar. E aí a mulher manifestou, caiu, tal. Quando expulsou, ela falou assim que ela colocou na rádio no carro, a rádio 103.7, e ela estava ouvindo a palavra, estava passando o meio-dia, mas a palavra não entrava no ouvido dela. Ela não conseguia entender o que estava falando. Ela falou, o rádio estava ligado na rádio, eu vinha dirigindo, mas eu não conseguia entender uma palavra. Você está entendendo o que Satanás faz com alguns crentes sentados no banco? Ele põe um bendito de um capacete. Você está ouvindo essa palavra aqui? A hora que eu comecei a falar em dinheiro, teu coração já amarrou. É que Satanás está dominando a tua vida. E hoje eu vou falar para você, eu vou orar na hora da oferta aqui. Tem crente que vai manifestar, porque Satanás te prendeu nas finanças, vai ter que te libertar. Aí eu comecei a orar. Eu falei assim, isso aqui vai demorar. Eu não gosto de orar com pessoas assim. Primeiro tem que entrar no jejum. Ela falou, eu já estou no primeiro dia de jejum. Eu falei, tem que terminar o jejum. Satanás pensa que é seu dono. Você vai ter que fazer uma resistência para a gente libertar você. Não é bagunçado assim. Vai ter que fazer o jejum. As pastoras colocou ela de 40 dias de jejum. Eu falei, no final você vem aqui. O processo vai ser dolorido. Vai doer. E 5 anos mexendo, e a bispa fez uma pergunta, qual foi a última vez? Ele falou, não, sábado eu tomei um banho. Foi aquele banho. E aí não aguentava falar, não saía voz, não saía nada. O cão não queria manifestar, porque tinha legalidade. E aí suou a camisa, né? Para o bicho mostrar a cara dele. Tivemos que suar a camisa. Fizemos uma roda, colocamos um óleo em volta da roda, demos as mãos, e aí não aguentou. Aí teve que pular para fora. Coisa horrível. Coisa horrível. E aí o mais impressionante que me chamou a atenção, estou contando só uma parte desse caso, depois ela vai testemunhar a vida dela. Essa libertação vai ser concluída em nome de Jesus. O que mais me chamou a atenção é que é filha de crente e o marido é filho de crente. Isso que me chamou a atenção. Pessoas que estão sentadas dentro da igreja, só que quando está pregando a palavra, fala, é para o meu pai. Está pregando a palavra, é para minha mãe. A palavra é para você que está sentado aí, irmão. Você está sentado aqui na igreja, a palavra é para você. Não importa qual é a tua idade. Eu fiquei impressionado essa semana com a filha da irmã, foi com a gente no monte, a menininha pequenininha, de 2, 3 anos de idade, mas ela ficou no monte acordada o tempo todo. Nós estamos no monte longe, lá em Guarulhos, a menina com o olho aberto, levantando, falando, andando. Saímos de lá 3 da manhã, a menina não dormiu. E a mãe dela mandou uma ligação para mim, a menina chorando, pastor, eu quero ir no monte, eu tenho que ir no monte. Eu falei, que lindo se a igreja fosse desse jeito. Ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe o que eu estou falando dessa criança? Porque uma criança já sabe o que está acontecendo aqui em cima do altar. Imagine um adulto que está sentado aí. Se uma criança sabe o que está acontecendo no altar, você ouve a palavra, mas não pratica, meu irmão. Como você vai crescer na largura, na extensão, na profundidade do conhecimento de Deus? Você precisa sair do raso. Você está cansado de andar no raso, não prospera, não cresce. Sabe por que não acontece? Porque você é aquele ofertante diminutivo. Você não é o ofertante que aumenta. Você não é o ofertante que vai fazendo a obra de Deus. Olha, eu comecei, pastor, com R$1. Agora já estou ofertando 10. Não, os R$2. Os R$2 é sagrado. Deus, é só R$2. Você quer prosperar? Como Deus vai prosperar você? Se o teu coração é tão fechado e amarrado com dinheiro, Deus não vai abençoar a tua vida. Você precisa abrir esta mão aí, o miserável, em nome de Jesus. Larga essa miséria. Para fazer outras coisas nós abrimos as mãos, mas para Deus é uma miséria. É uma mendigância. Você tem que falar, Deus, eu não aceito mais dar um dízimo de R$300. Eu quero dar um dízimo de 600. Fala com Deus hoje aí, irmão. Ou Deus não opera mais nessa igreja? Como que a igreja vai crescer se os crentes estão tudo com a mão fechada? O crente senta na cadeira da igreja, mas quando passa aqui, olha que engano, que mentira. Meu irmão, você não engana Deus. A consagração do dizimista, o irmão sai da frente, passa aqui, põe a mão, tal.
Mas ele não é nem dizimista, que mentira! Meu pai, como pode uma coisa dessa? Ele não é